alimentação, sobre essa parte que a alimentação tem que estar bem, o organismo bem, essa fisiologia bem, para que até a própria medicação tenha a sua bioequivalência legal, o sinergismo dela, a corroboração dela, né? Porque, né, não adianta eu ter uma boa medicação com uma estrada ruim. Sim. Se a estrada não estiver boa, né, não vai funcionar. A entrega não vai ser 100%, vai ser reduzida. E aí por diante, né? E a gente começou a falar sobre intestino irritável lá na rádio mais cedo, que uma das principais causas hoje é a questão emocional. A doença de Crohn, essas questões de intestino também tem a ver com emoções também, né? Um estresse muito grande, né? Muito. Eu sempre diria, eu tenho estudado muito a psiconeuroimunologia, como as emoções elas afetam o nosso corpo físico, como a gente vai adoecendo o corpo através das doenças que nascem a nível das emoções. E é justamente sobre isso. Toda doença tem um fundo emocional. Uma gastrite. Por quê? Porque o órgão, a gastrite, o estômago tem uma função que é digerir o bocado, digerir a informação. Toda vez que eu não digiro adequadamente aquela informação, aquele bocado que eu recebi, eu vou ter uma contrariedade indigesta. E aí vem a gastrite, intestino, toda vez que eu não consigo digerir adequadamente, pôr para fora aquela informação com cunho nojento, vai me afetar aqui. Então tem várias formas de você entender a doença que a pessoa está tendo. E normalmente tem o quê? Um evento. Ela teve um evento que marcou a vida dela. Ou um divórcio, ou uma falência na empresa, ou uma ruptura de uma sociedade, algo que impactou ela profundamente, a partir dali a doença nasceu. Eu sempre pergunto para o paciente, quando é que começou? O que aconteceu contigo antes da doença se manifestar? Normalmente tem uma história. Sempre tem uma história. E tem memórias que não são boas, são memórias negativas. Várias memórias empilhadas negativas que fazem com que talvez aquela pessoa nunca teria aquele tipo de problema, o Crohn, a retocolite ulcerativa. Mas foi uma sobrecarga de cortisol junto com a emoção, totalmente abalado com o emocional, que fez com que ela desenvolveu isso no órgão de fragilidade. Porque se todo estresse afetasse gastrite, todo estresse afetasse Crohn, todos que passariam pelo estresse teriam o mesmo tipo de doença, mas cada pessoa tem um órgão de vulnerabilidade. Alguns têm psoríase, outros têm alopecia areata, outros têm gastrite, outros têm Hashimoto, outros têm intestino irritável, cada um tem um, porque é o teu órgão de fragilidade, é como você percebeu aquele evento que te estressou. Então todas as doenças para mim têm um fundo emocional. E a fibromialgia, doutora, tem alguma ligação com questões nutricionais e emocionais, no teu ponto de vista? Tem. Para mim, a fibromialgia é uma doença de grandes impotências. Pessoa que se sentiu impotente diante dos desafios da vida dela. E esse é o fator emocional. Uma pessoa que ela precisa de muito cuidado. Normalmente ela se põe numa situação de vítima, ela é carente, ela quer ser bajulada, ela tem um ganho terciário na fibromialgia. Além de que as mitocôndrias dessa pessoa, que são as usinas produtoras de energia, elas não têm combustível. Aí ela caminha 5 metros, ela faz uma caminhadinha de uma quadra, ela não aguenta de dor. Por quê? A usina produtora de combustível, que as mitocôndrias estão zeradas de combustível, e precisa o quê? Corrigir. Coenzima Q10, precisa de magnésio, precisa de vitamina D, precisa de zinco, precisa de tudo, porque normalmente tem um quadro recheado de deficiência nutricional, e normalmente o fibromialgico ele vem acompanhado com um quadro depressivo. Nossa, é regra. É uma casinha, uma coisa casada, né? E como é difícil acessar esse tipo de pessoa, porque ela não permite dizer, Sim. né? Ela não permite nem sentir. Então vai caminhar um pouco, a gente diz, olha, tem que caminhar um pouquinho. Pouco mais. Ai, mas eu não aguento. Existem pessoas que mudam, claro, a gente está falando de uma gama de pessoas, mas existem outras pessoas que vão lidando, vão melhorando, vão dando a volta por cima, mas existem muitas que utilizam dessa situação toda, Sim. até para dar uma, como você falou... E existe um sofrimento, a gente não está dizendo que não. Jamais. O sofrimento existe, a dor existe. Isso, a dor existe, o cansaço existe da doença, mas tem os mecanismos inconscientes que normalmente a pessoa não sabe, porque algumas doenças, o que acontece? A família só vai dar atenção para a pessoa quando ela está doente. Pessoas que vivem solitárias. Então, um mecanismo inconsciente daquela pessoa, porque nós temos inconsciente, agora nós estamos respirando, e eu não estou falando aqui, ó, tu vai respirar 16 vezes por segundo o coração, tu vai bater 80 vezes por segundo, ó, você vai processar essa informação. São os mecanismos inconscientes da respiração, batimento cardíaco que estão acontecendo. E desta forma, agem no nosso corpo as nossas memórias, os nossos padrões, as nossas crenças. E a fibromialgia e depressão, eu vejo que tem muito isso. Então, a pessoa tem a dor, ela tem o sofrimento dela, só que muitas vezes ela precisa do tempo
tempo dela, do processo dela, que não é igual para todo mundo. Porque ela tem que entender o porquê ela adoeceu, ela tem que querer, ela tem que ter uma força muito maior do que Sim. ela de enxergar aquilo. E aí depende dos ganhos. Se é uma pessoa que só a família só visita quando ela não tá legal, ela não vai querer melhorar. Porque se ela melhorar, ela deixa de ter essas visitas. Sim. E outras que não, decidem. E se não tiver mais ninguém na minha vida? Quem vai tomar conta de mim? Eu. Então eu decido ser a protagonista da minha vida. Então tem os dois tipos de pessoas que adoecem do mesmo problema e reagem de formas diferentes. O interessante é o quê? É acessar isso. Porque às vezes ela tá com um mecanismo de sobrevivência tão duro, ela se endureceu tanto diante da vida, se fechou tanto, que ela não sente mais. Cris, pra terminar aqui, nós falamos sobre fibromialgia, hoje tá bem eclético, tá mudando assim o... Vambora. E tá Ai, legal dá porque vontade tá de fazer fluindo. tanta pergunta, Tá fluindo, dá vontade de fazer muita pergunta. Tá fluindo. Quando eu devo fazer reposição, principalmente de mulher, cara, né? Homem, assim, quando eu olho o testosterona abaixo, eu falei, filho, você vai procurar o endócrino. Foi dos 30, assim. Não eu. Vai procurar o tenho teu endócrino, porque a tua testosterona aqui tá a capa do Batman, cara. 200 e pouco, um cara com testosterona. Eu falo, meu é 600, cara. Assim, eu nem faço reposição de nada, não faço nada. Eu falei assim, cara, e quando eu já cheguei, a meta chegou a 400, eu vou fazer reposição, não quero nem saber. Porque assim, é um processo do corpo, envelhecimento, Deus deixou o conhecimento, né? Se não for nenhuma causa adrenal, eu quero repor e pronto. E mulher? Mulher, aí tem a questão do câncer, geralmente. Quando deve fazer reposição? Tu falou uma coisa interessante mais cedo. Tu prefere a parte... Nutricional, fitoterápica. A questão nutricional, fitoterápica. E não gosta muito de pílula, não, de hormônio. De hormônio. Tomar via oral. Isso. Tu prefere outras alternativas por questões do fígado, da situação... Isso. Nem sublingual? Sim. Aí tem as estratégias, daí você faz, que depende do histórico da pessoa. Se é uma pessoa que tem histórico de câncer, você não vai usar como primeira estratégia uma modulação hormonal bioidêntica. Você vai pela fitoterapia, pela homeopatia, corrigindo os nutrientes, mudando o estilo de vida dessa pessoa, instigando bons hábitos. Agora, se for modular, você pode fazer através de gelzinho, de um sublingual. O libido abaixa mesmo? Muito. Por quê? Zera, porque normalmente não tem dopamina e não tem testosterona e não tem estradiol. Daí quando a mulher entra na perimenopausa, diminui o estradiol, diminui a progesterona, a mulher fica toda seca. E aí ela vai entender o quê? Cada vez que eu vou ter relação, eu vou estar toda seca, vou sentir dor, não é prazeroso, e ela se fecha e aquilo piora tudo. Então isso realmente a queixa da mulherada. Eu estou zerada de libido. Por quê? Caiu os hormônios, normalmente a testosterona está lá embaixo, a mulher já está estressada, com insônia recorrente, com fogacho diário, cortisol cai, e ela fica como? Desanimada. Aí altera por completo o corpo dela, é ressecamento de pele. Quando eu tenho ressecamento de pele, tenho ressecamento interno também. Então, isso acontece realmente. Por isso que eu falo, eu sou da opinião que mulher deveria tratar com ginecologista mulher. Porque mulher entende de mulher. Mulher sabe o que é um ciclo menstrual, sabe o que é libido, mulher sabe o que é TPM. É diferente do homem. O homem é outro mecanismo. O homem é a testosterona. Para libido do homem, é fogão a gás. Da mulher é fogão a lenha. E se algo aconteceu durante o dia, a mulher não vai conseguir relaxar à noite porque ela é muito mais emocional. O homem é o quê? É instintivo. Ele quer aquele impulso imediato. Então, essas são as diferenças de homem para mulher. E realmente dá para repor. De diferentes formas, existe reposição com mudança de estilo de vida ou com suplementação. Mas assim, para quem se sente nessa fase que precisa de ajuda, procure ajuda profissional, porque tem como tratar isso tudo. Melhore a sua qualidade de vida, a sua performance, para ser mais feliz. A Cris atende lá na Integrative, Jaraguá do Sul, no bairro Nova Brasília, na rua José Menderfer, 610. 4732 3273 1575. Muito obrigado, eu espero que você volte conosco, né? A gente vai, na oportunidade que você puder estar com a gente novamente, é diferente. A gente acaba aprendendo um pouco mais e essa medicina, né? Ela é integral, é integrativa, é inteira, o paciente como um todo e não em partes, né? É isso. É assim que nós precisamos ver o paciente como um todo, porque não tem como separar corpo, mente e alma, está tudo interligado.